Bom dia a todos. Vamos fazer uma abertura muito breve, como sempre. Bom dia, Gilza. Eu queria aqui ter o vice-presidente, João Fernando, e o organizador
vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e o organizador principal desse evento, que promete muito, o Vivaldo Moura Neto. Então, nossas aberturas são muito breves, e essa vai ser igual. Reservaram 1 hora, quando o Veríssimo chamou a minha atenção, eu falei, meu Deus, 1 hora, aí vocês vão ficar cansados e não vão ouvir o resto. Então, é um enorme prazer ter vocês aqui, a casa está cheia, e certamente os nossos palestrantes vão corresponder à expectativa de todos nós. Eu queria especialmente agradecer a organização mestre do Vivaldo Moura Neto, é um cientista brasileiro de frente, da biofísica da UFRJ, e que foi o coordenador principal desse programa, que a mim me parece muito bonito. Então, vamos lá. Eu passo a palavra a você, se quiser fazer uso dela, o João Fernando. Por favor. Não, só agradecer a presença de todos os novos membros, estou vendo vários aqui. Agradecer a presença das autoridades, dos tradicionais membros, organizadores. Essa reunião magna tem um tema especial de o valor da ciência no momento de ansiedade que a gente vive no Brasil como hoje. Relembrar que o valor da ciência é muito maior do que parece. Parece que é algo que vai resolver nossos problemas de hoje para amanhã, mas sem ela, não vai ser de hoje para amanhã, mas sem ela a gente não resolve. Então, discorrer sobre isso e fazer um programa tão completo, com um desafio tão grande que o professor Vivaldo conseguiu desenvolver tão bem. Eu estou ansioso para assistir. Parabéns ao professor Vivaldo, parabéns ao nosso presidente por ter tido essa ideia, essa iniciativa. Bom dia a todos. É óbvio que a minha inspiração foi Henri Poincaré, como Moisés certamente deve ter percebido. Um dos grandes matemáticos de todos os tempos, e que escreveu um livro famoso. Ele era também um filósofo da ciência, Valor da Ciência. Essa foi a inspiração para essa reunião aqui. E também os tempos que a gente está atravessando, e que é preciso insistir que a ciência é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, Vivaldo, suas palavras, por favor. Ok. Bom dia a todos. A primeira das frases é para agradecer à direção da academia, ao Moisés, pela incumbência que me deram de me preocupar com a organização desse evento. A segunda frase é dizer que eu tive de fazer esse evento, e digamos com o sucesso que tem, porque foi uma inspiração do Jacó com relação ao tema do Poincaré. Segundo, porque eu pude contar com a colaboração da Márcia Castro e a equipe, da Quênia Aragão, as duas colegas aqui da atividade administrativa da academia, que deram um suporte com a experiência que tinham, e eu na verdade, sou um neófito nessa função. E, naturalmente, que a terceira frase é agradecer aos nossos palestrantes, que aqui vêm, aos colegas brasileiros acadêmicos que falarão hoje, terça e quarta-feira. Et j'aimerais bien remercier aussi à Étienne et à Morange, qui sont venus je dirais, de loin, mais presque voisins, por nos parler. Agradecer a todos os presentes nessa sala pela participação no evento. E eu sou, na verdade, mais que um organizador ou coordenador, eu sou o ouvidor. Todas as reclamações podem ser dirigidas a mim, todas as glórias dirigidas à academia. Tá certo? Nenhuma ao presidente. Não, apontei as glórias à academia. Então, na quinta-feira, eu direi para vocês se foi tudo realmente o sucesso que nós estamos contando que seja.
Tá ok? Bom, vamos, então, ao trabalho, se o professor me permite dizer assim. Muito obrigado a vocês dois. A Elisa Osvaldo Augusto está por aí. Ela nos deu alguns vídeos. Podemos passar depois também. Nós estamos a caminho do centenário, do próximo ano, e ela fez alguns vídeos que poderiam ser projetados em algum momento durante a reunião. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez. Agora vamos ter a palestra do Etienne Gilles, é um matemático francês de primeiríssima linha, da nossa discípulo. Sou moderador dele. Sou moderador. Obrigado, obrigado. E, em particular, responsável pela matemática do CNRS, muito amigo nosso. Eu me lembro que eu vi o Etienne, que tinha os cabelos dourados. Ele veio fazer o serviço militar no Brasil. E era interessante porque o serviço militar francês agora desapareceu. Ainda bem. Não existe mais o estado de guerras potenciais. Mas naquela época, os franceses encontram sempre uma maneira, ou quase sempre, uma maneira inteligente de utilizar-se desses mecanismos. Elisa, você podia colocar os seus slides a caminho do centenário? Você fez não sei quantos, só os primeiros. Eu mandei por e-mail. Eu vou... Pode ser mais tarde. Colocar agora? Pode ser mais tarde. Está aí? Ok. Bom, mas deixa eu falar do Etienne. Então, o Etienne, em vez de ficar um ano, o serviço militar era de um ano, os franceses, inteligentemente, permitiam uma extensão desse prazo, e ele ficou 2 anos. Então, para nós, foi um símbolo ótimo de excelência nas relações franco-brasileiras em matemática. E, ao mesmo tempo, tínhamos aqui o Jean-Christophe Yocos, que é outra figura muito conhecida nossa, também passou 2 anos e adoraram o Brasil. É o que eu escutei. Então, vamos ouvir o Etienne Gilles. Eu creio que você vai falar em português, né? Ótimo. Depois. Mudou? Não, mas isso não. Por que você não usa isso? Não, meu arquivo não. Você já checou? Tá bom? Eu acho que eu vou falar 50 minutos, mais ou menos. Vai começar quando? Posso? Funciona?
Bom dia para todo mundo. Eu vou falar de beleza na matemática. Pode parecer paradoxal falar de beleza matemática. O público, em geral, tem pouco interesse em matemática. Frequentemente, só se lembra de fórmulas feias e terríveis, que são memórias dolorosas do tempo de colégio. A imagem pública do matemática está longe de ser tão positiva como a do artista. Na maioria das vezes, o matemático é visto como um calculador frio, quase como uma máquina. Muitos pensam que matemática e beleza não podem coexistir. No entanto, quando eles estão juntos, como, por exemplo, nesta fotografia, os matemáticos costumam falar de seus trabalhos em termos estéticos. Eles nunca hesitam em descrever um teorema bonitinho, uma prova elegante e até mesmo uma teoria magnífica. Dentro da pequena comunidade dos matemáticos, parece que existe um consenso implícito, razoavelmente bem claro, em torno do conceito de beleza matemática. E esse conceito que eu queria discutir hoje. Como é possível que 90,99% da população acham algo feio, enquanto 0,01% acham a mesma coisa bonita? Será que podemos descrever e compreender uma beleza matemática reservada a uma pequena casta? Não seria uma ilusão, uma espécie de link social inventado por uma comunidade matemática como o único propósito de construir-se uma identidade e proteger-se da agressão do mundo exterior? Artistas, entretanto, tomam muito cuidado com a palavra beleza. Muitas vezes, eles a rejeitam, ao contrário do público que combina espontaneamente arte e beleza. Há mais de um século que a beleza não está mais no centro do processo artístico, pelo menos quando se trata de arte contemporânea. Fiquem tranquilos. Um ponto comum entre matemáticos, artistas e filósofos é que eles costumam fazer perguntas muito boas, mas que raramente respondem. Hoje eu não vou derogar a esta regra e a maioria das minhas perguntas permanecerão sem respostas. É claro que a estética é um capítulo importante na filosofia clássica, pelo menos desde Platão. No entanto, poucos filósofos têm abordado a questão da beleza da matemática. Entre os raros que se aventuraram nesse assunto, a maioria não são matemáticos, e por causa disto eu não acho que são muito confiáveis. Infelizmente, poucos matemáticos são também filósofos, ou simplesmente buscam analisar conscientemente suas emoções estéticas. Paul Erdős ilustra bem a opinião da maioria. Foi um matemático húngaro famoso que morreu há 15 anos. Diz-se que nenhum outro matemático tem publicado mais artigos que ele, com centenas de colaboradores. O número de Erdős de um matemático é o menor comprimento de uma cadeia de colaboradores que conecta com Erdős. O meu número é 3. Já publiquei com alguém que publicou, com alguém que publicou com Erdős. Ele tinha uma ideia muito simples e ingênua da beleza na matemática.
em poucas palavras, é a seguinte: se você não sabe o que é a beleza matemática, eu não posso explicar para você, eu não posso ajudar você. Embora ele tenha sido um ateu, ele gostava de dizer que Deus tem um livro no qual ele escreveu as mais belas demonstrações matemáticas. E que, de vez em quando, Deus mostra uma página do livro a alguém. Herders disse: não é necessário acreditar em Deus, mas temos de acreditar no livro. Após sua morte, Martin Egner e Günther Ziegler publicaram um livro muito interessante em sua memória, Proofs from the Book, uma coleção de demonstrações universalmente reconhecidas como sendo belas dentro dos matemáticos. Repara a tradução em francês, sugerindo também algum divino. Vou apenas dar um exemplo de uma bela demonstração. Um exemplo muito comum, bem conhecido de todos os matemáticos. A demonstração por Euclides, portanto, há mais de 2000 anos, que existem uma infinidade de números primos. O número inteiro é chamado primo se ele é divisível apenas por um e ele mesmo. Por exemplo, 6 não é primo, porque é igual a 2 vezes 3. O inteiro 5 pode decompor-se apenas como 5 vezes 1, ou 1 vezes 5, de modo que 5 é um número primo. Se um número não é primo, pode ser decomposto num produto de 2 números menores, que, por sua vez, podem ser decompostos se eles não são primos, etc. No fim das contas, qualquer número inteiro é um produto de números primos. Por exemplo, 2015 é igual a 5 vezes 13 vezes 31. Euclides diz que há uma infinidade de números primos e a prova dele é considerada maravilhosa. É a seguinte. Começa com alguns números primos. 5, 13, 31, por exemplo. Multiplicá-los dá 2015. E adicione 1 ao resultado, dá 2016, no nosso exemplo. Obviamente, este inteiro n não é divisível por nenhum dos números primos iniciais, já que o resto da divisão é 1. Qualquer divisor primo de n é, portanto, diferente dos números primos escolhidos inicialmente. Para qualquer conjunto finito de números primos, podemos então encontrar um número primo diferente daqueles. Portanto, há uma infinidade de números primos. Quod erat demonstrandum. Eu escolhi este exemplo no campo venerável da teoria dos números, que lembra imediatamente o tudo em número de Pitágoras, ou o mundo das ideias de Platão, ou o livro de Herders. Uma espécie de receptáculo abstrato, um paraíso maravilhoso reservado para poucos iniciados. Boa parte dos matemáticos se consideram como simples observadores de paisagens bonitas. Um pouco como nesta pintura famosa, símbolo do romantismo. Alguns outros matemáticos mais energéticos se consideram como exploradores, que desmatam grandes florestas selvagens, descobrindo, às vezes, algumas clareiras bonitas. Na verdade, a maioria dos matemáticos, pelo menos dentro dos poucos que têm pensado no assunto, continuam com a antiga teoria filosófica de Platão, do realismo estético. O mundo matemático, certamente distinto do mundo físico,
mas que não deixa de ser real. Um mundo externo ao ser humano e eterno. Os matemáticos, nesse sentido, são espectadores e a beleza é uma qualidade ligada aos objetos observados. Portanto, uma qualidade objetiva, independente do sujeito que os observa. Hoje chamamos isto de neoplatonismo matemático. Um exemplo típico é o matemático neoplatonista Kurt Gödel, que morreu em 1978. Possivelmente o mais importante lógico desde Aristóteles. Uma de suas maiores descobertas é que existem afirmações matemáticas tais que é impossível demonstrar que são verdadeiras e também é impossível mostrar que são falsas. Ele nunca duvidou, no entanto, que estas afirmações são de fato verdadeiras ou falsas. Sua interpretação tem sido sempre de que os seres humanos não têm ferramentas suficientes para conhecer plenamente as entidades matemáticas. Estas entidades existem independentemente de nós, nós somos simplesmente incapazes de entendê-las. Elas vivem em mundos paralelos, que só podemos vislumbrar. Aliás, Gödel os imaginava como anjos e demônios. Tudo isto é muito próximo da alegoria da caverna de Platão. Os seres humanos são como prisioneiros, que vivem no interior de uma caverna e que podem ver apenas sombras, projeções da verdadeira forma perfeita das coisas. Em seu romance Da Terra à Lua, de la Terre à la Lune, Jules Verne estava tão convencido da universalidade da matemática que ele imaginou que os homens poderiam representar o teorema de Pitágoras em um grande lugar, com um triângulo tão grande que pode ser observado a partir da Lua. Qualquer ser inteligente, disse o matemático, deve entender o significado científico daquela figura. Os selenitas, se existirem, irão responder por uma figura semelhante. E uma vez a comunicação estabelecida, será fácil criar um alfabeto que permitirá conversar com os habitantes da Lua. Será que devemos pensar nos matemáticos como conquistadores, pregando a matemática como a única verdadeira religião? Hoje eu queria propor uma visão um pouco menos imperialista e um pouco mais respeitosa da diversidade cultural. Falando do que caracteriza a beleza dentro do mundo das ideias matemáticas, novamente os matemáticos ficam muitas vezes com Platão. Em um dos famosos diálogos de Platão, intitulado Hípias Maior, Sócrates tenta obter uma definição da beleza por seu interlocutor, um sofista chamado Hípias. Hípias começa com uma resposta indigna de um filósofo. Sabe, Sócrates, diz ele, uma vez que temos de dizer a verdade, o belo é uma bela garota. Isso é de pouca utilidade na matemática. Depois de mais algumas respostas inúteis e um pouco ridículas de Hípias, Sócrates retoma a discussão e oferece várias definições muito mais interessantes da beleza. A beleza, segundo ele, é apenas uma forma da verdade, do desenvolvimento harmonioso e do útil.
ele acrescenta que a beleza tem que ser associada com o prazer. E diz até mesmo que tem que ser com o prazer de ver e ouvir. Finalmente, como sempre nos diálogos, Sócrates destrói seus próprios argumentos e conclui sem nenhuma definição satisfatória. Me parece que o ponto de vista do matemático contemporâneo típico sobre a questão da beleza matemática se resume à opinião de Platão. A beleza está relacionada com a verdade, com o desenvolvimento harmonioso e com a utilidade, tudo isto dentro de um mundo objetivo, mesmo que seja distinto do mundo físico real. Uma citação de Bertrand Russell resume bem este ponto de vista: a matemática, quando vista de maneira certa, tem em si não só a verdade, mas uma beleza suprema, uma beleza fria e austera, que não possui os lindos enfeites da pintura ou da música. Alguns trabalhos recentes de neurobiologia tentaram localizar a beleza na nossa cabeça. A experimentação começa com uma entrevista de algumas pessoas normais, quer dizer que sem ligação com matemática, voluntárias, para conhecer a avaliação deles sobre uma série de obras de artes muito famosas. Em seguida, os voluntários são examinados numa máquina de ressonância magnética, enquanto pensam nestas obras de arte. Assim, é possível localizar as áreas do cérebro que estão envolvidas no processo estético. Na segunda etapa, uma experiência semelhante começa desta vez com voluntários matemáticos, trocando obras de arte por obras de matemática famosas. Parece que as áreas que entram em jogo na cabeça dos matemáticos, no momento de curtir a beleza matemática, são as mesmas que no momento de curtir uma bela música ou uma bela paisagem. Se você estiver interessado, a zona estética principal é chamada de A1, campo medial do córtex órbito-frontal. Se você quer saber qual é a fórmula que dá a maior emoção estética quando um matemático entra numa máquina de ressonância magnética, é a fórmula de Euler. A fórmula mais feia é devida ao matemático indiano Ramanujan. Sinceramente, eu não sou suficientemente competente para ter uma opinião sobre o valor científico de tais experiências. Na verdade, eu não estou muito convencido. Se a estética matemática é de natureza semelhante à estética geral, por que a beleza matemática não seria acessível a todo mundo, enquanto quase todos os seres humanos, mesmo sem a menor educação, sentem a mesma emoção estética na frente de uma paisagem? Tudo isso me faz lembrar da glândula pineal, um órgão localizado perto do centro do cérebro. Descartes afirmava há 4 séculos que esta glândula é o lugar onde tem uma conexão entre o corpo e a alma. Desde que eu sou francês, eu não posso permitir-me a menor crítica de Descartes. Pelo menos, isto tem a vantagem de modificar o ponto de vista. Em vez de concentrar a beleza no objeto exterior, o foco está agora no sujeito que está observando um ser humano. Há um pouco mais de um século, exatamente no momento do nascimento da psicanálise, Henri Poincaré deu uma palestra em Paris sobre l'invention mathématique, em que ele descreveu as circunstâncias
de sua descoberta dos chamados grupos fucsianos. Assim, ele comparou, pela primeira vez, os papéis da lógica consciente e da intuição inconsciente. O matemático não era mais um espectador, mas ele se tornou um ator. A cena da ação não era mais externa, mas resultava, pelo menos em parte, de um processo psicológico interno e inconsciente, junto com um processo racional consciente. A matemática estava perdendo um pouco de sua universalidade para ganhar alguma subjetividade. Menos divina, mais humana. C'est par la logique qu'on démontre, c'est par l'intuition qu'on invente. Frequentemente, a matemática é comparada a um jogo de xadrez. Uma posição inicial é dada, as regras do jogo são aplicadas, o problema é manobrar as peças para chegar a uma conclusão. Cheque mate. Esta é, naturalmente, uma analogia muito simplista. Ilustra bastante bem a lógica da demonstração, mas não explica nada do fenômeno da descoberta. É claro que a dificuldade do jogo é que, em geral, tem uma grande quantidade de caminhos possíveis e que a maioria destes caminhos não levam a nada, ou não nos levam onde queremos ir. Poincaré escreve o seguinte: na verdade, o que é a invenção matemática? Não consiste em fazer novas combinações com peças matemáticas já conhecidas. Qualquer um poderia fazê-lo. Mas as combinações que poderíamos fazer seriam ilimitadas em número, e a maioria são absolutamente sem interesse. A invenção é precisamente de não construir combinações inúteis e construir somente aquelas que são úteis e que são apenas uma pequena minoria. Inventar é escolher. O matemático é como um comprador em frente a um grande número de amostras, que examina uma após a outra para fazer uma escolha. Aqui, as amostras seriam tão numerosas que a vida não seria suficiente para considerá-las. Não é assim que o matemático funciona. As combinações inúteis não vão aparecer na mente do inventor. Na consciência dele, somente aparecerão combinações realmente úteis e algumas outras que vão ser rejeitadas. No livro A Ciência e o Método, Henri Poincaré procura a ferramenta que ajuda o matemático nas suas escolhas e na sua exploração do mundo matemático. Segundo ele, a bússola que ele usa é nada mais que a beleza, que ele define de uma maneira bastante convencional como sendo a harmonia. O cientista não estuda a natureza porque é útil. Ele estuda porque ele gosta do que faz. E ele gosta do que faz porque é bonito. Eu não estou falando, é claro, da beleza que impressiona os sentidos. Quero falar de uma beleza mais íntima, que vem da ordem harmoniosa das partes que uma inteligência pura pode agarrar. De fato, também de uma maneira convencional, ao continuar a análise da beleza matemática, Poincaré não deixa de falar do relacionamento entre beleza e utilidade. Mas é claro que ele não fala da utilidade imediata. Diz ele, e vemos que o desejo da beleza nos leva às mesmas escolhas que a utilidade. Eu gostaria de entender melhor o trabalho importantíssimo de Immanuel Kant.
no livro intitulado Julgamentos Estéticos, publicado em 1790. Infelizmente, muito difícil, além do fato de ser escrito em alemão. Segundo ele, julgamentos estéticos não pressupõem utilidade, propósito específico do objeto, Zweck em alemão. Mas ele tem que ter uma potencialidade de alguma utilidade, Zweckmäßigkeit. Em outras palavras, um objeto estético deve ser útil, mas sem ter sido pensado especificamente com este propósito. Eu acho que temos aqui uma pista para definir a beleza matemática. Na matemática, o belo, o útil, é o que pode ser usado em muitas ocasiões diferentes. É uma ideia que é ao mesmo tempo simples e que serve vários propósitos, que nos dá a possibilidade de um entendimento global de muitas coisas no mesmo momento. E nessa direção que o matemático deve dirigir seus esforços. Tomemos, por exemplo, a decomposição em números primos. Por que ela merece nossa admiração? Não é necessário ser um matemático para entender que as situações em que queremos decompor um objeto em entidades elementares são numerosas. Podemos decompor uma frase em palavras, um elemento químico em átomos, podemos analisar um ser vivo em células. Eu poderia dar dezenas de situações semelhantes. O método de Euclides pode ser usado em vários lugares e por isso que é considerado belo. A beleza e a utilidade são, de uma certa forma, relacionadas com a conectividade rica com outros fatos. Para explicar meu ponto de vista, eu gostaria de descrever uma analogia com grandes redes. Vamos comparar dois espaços. O primeiro é o espaço dos enunciados matemáticos, o mundo das ideias, em que o matemático está trabalhando, o cotidiano do trabalhador matemático. O segundo é a rede da web, com um grande número de nós, uma para cada página da web. Diz-se que hoje há cerca de 100 bilhões de páginas web no planeta, da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios no cérebro humano. Tem uma ligação entre dois nós, se é possível passar de uma página para uma outra com um clique só. Em média, uma página é ligada com uma dezena de outras. Podemos imaginar que o mundo matemático é um pouco parecido. Uma gigantesca coleção de fatos matemáticos interligados por processos elementares, digamos silogismos, para simplificar. Mas permita-me expressar aqui o que quase todos os matemáticos acreditam. O espaço matemático é muito maior que a web. E até mesmo que o nosso cérebro. Então, como navegar no espaço matemático maior que o cérebro? Como navegar na internet? Simplesmente usando Google. Vejam algumas imagens simplistas que podem lhe dar uma ideia da geometria da web. Quando vemos representações gráficas destas redes, enormes buquês parecem brotar de alguns lugares. Alguns nós da rede estão ligados a muitos outros. Estes são os nós que são relevantes e merecem a nossa atenção. Estes são os lugares que são bonitos, porque eles fornecem acesso a muito mais lugares.
é preciso dar uma definição recursiva. A relevância de um nó numa rede é alta se este nó permite acesso a nós relevantes. Aqui está um mapa bastante antigo que mostra a estrutura global da internet. Basicamente, as páginas da web são de 4 tipos. O SCC, Strongly Connected Core, é realmente o coração ativo, onde tudo se comunica com tudo. O pedaço chamado in contém as páginas que todo mundo cita, mas que citam ninguém. A parte out contém as páginas que citam outras páginas, mas que ninguém cita. Finalmente, há os dendritos, tubos e até mesmo ilhas completamente isoladas do resto do ciberespaço. Se eu tivesse que desenhar um mapa do mundo matemático, o meu desenho seria muito parecido. Algumas áreas da matemática interessam todos os matemáticos, outras não interessam quase ninguém. E, finalmente, temos as nossas dendrites, os nossos tubos, e até mesmo nossas ilhas isoladas do resto do mundo. Mas como localizar esses nós críticos que fazem sentido, os pontos bonitos? Imagina, por exemplo, que você tem apenas um pequeno número de vacinas para controlar a propagação de um vírus numa população. Como devemos fazer para encontrar as pessoas que têm a maior probabilidade de transmitir a doença? Como achar esses nós onde a rede parece brotar? Se você escolher os vacinados aleatoriamente na população, você vai perder suas vacinas. Mas se você escolher aleatoriamente N pessoas, e se você pedir a essas pessoas de citar o nome de alguém conhecido, algum amigo, é muito provável que essas pessoas citadas são mais ligadas que as pessoas iniciais. É melhor vacinar as pessoas citadas. Isto é mais ou menos a maneira usada por Google. Quais são as páginas úteis, relevantes? A ideia brilhante do Google é usar um método que os matemáticos conhecem bem, a distribuição estacionária, ou harmônica. Google chama isso de PageRank e atribui uma nota a cada página da web, estimando seu interesse ou utilidade, que no contexto da rede matemática seria análoga à beleza. A ideia é simples. Aliás, o próprio Google chama isto de método democrático. A nota de uma página é recalculada, por exemplo, todos os dias, da maneira seguinte. Inicialmente, todas as páginas têm nota 1, por exemplo. Em seguida, no dia seguinte, olhamos para cada página e contamos o número de páginas ligando para ela. É provável que, se muitos usuários se referem a uma página, esta página tem alguma relevância. Então, a nova página de uma página, a nova nota de uma página, vai ser a soma das notas das páginas que a citam. Mas no dia seguinte, as notas das várias páginas não são todas iguais. Se uma página é citada, por exemplo, por 3 outras, cujas notas são 1, 5, 50, vamos atribuir a nova nota 56. É engraçada a democracia do Google. As pessoas consideradas importantes têm vozes que contam mais. Assim, cada página tem um PageRank evoluindo a cada dia. A minha sugestão seria de ver a beleza matemática
como uma espécie de PageRank calculado sobre a enorme rede dos enunciados matemáticos. Este espaço matemático que queremos explorar é estruturado um pouco como o web, com páginas significativas e outras que são menos relevantes. A beleza, a utilidade, a eficiência de um teorema depende do tamanho, do território que sua descoberta abre. Um matemático e filósofo, Giancarlo Rota, num artigo intitulado The Phenomenology of Mathematical Beauty, expressa uma ideia muito similar. Ele introduziu o conceito de iluminação, a capacidade de alguns enunciados matemáticos para iluminar uma paisagem mais ou menos ampla. The phenomenon of enlightenment is seldom explicitly acknowledged among mathematicians for at least two reasons. First, enlightenment is not easily formalized, like truth or falsehood. Second, enlightenment admits degrees. Some statements are more enlightening than others. É um pouco parecido com um fenômeno bem conhecido dos físicos, a transição de fase chamada percolação. Como Poincaré escreveu em O Valor da Ciência, la pensée n'est qu'un éclair au milieu de la nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Quero agora enfatizar um ponto muito importante. O conceito de beleza na matemática evolui no tempo. O que era lindo ontem já não é mais lindo hoje. Precisamos olhar de uma maneira dinâmica, da mesma forma que não podemos descrever a web esquecendo o processo dinâmico. Tudo isto é análogo à evolução biológica, tanto no espaço como no tempo. Há muito tempo que os biólogos perceberam que a evolução não escolhe a melhor solução possível. O caminho seguido por uma espécie procura uma solução local, dado o seu ambiente local, dada a sua história. Os matemáticos deveriam entender, mas não entendem. Deveriam entender que a beleza e a relevância da matemática não são universais, nem no espaço, nem no tempo. Vocês conhecem, talvez, a citação de Voltaire? Pergunta um sapo o que é a beleza. Ele irá dizer-lhe que é a sua sapa, com dois grandes olhos redondos, saindo de sua pequena cabeça, um rosto largo e plano, uma barriga amarela. Se eu abrir um jornal matemático do século XIX, ao acaso, eu acho muito raramente coisas que eu considero bonitas. A matemática daquele tempo não estava conectada do mesmo jeito que hoje. O que era simples e útil não é mais assim. Novas conexões surgiram na matemática. Da mesma forma, se você perguntar a um especialista da teoria dos números, e a um especialista em equações diferenciais parciais, há uma boa chance de que eles não veem a beleza nos mesmos lugares. Pertence a duas espécies diferentes. Stephen Jay Gould discute, por exemplo, da evolução tecnológica e toma o exemplo muito interessante da evolução dos teclados da máquina de escrever. Após 2 séculos de evolução e inovação, usamos um teclado AZERTY na França, QWERTY nos Estados Unidos ou no Brasil, e em outros lugares. Estas soluções não são universais, em qualquer sentido razoável da palavra. Cada vez que o teclado foi modificado, o problema era de resolver uma dificuldade local, tecnológica ou econômica, que provavelmente não faz mais sentido hoje.
Pode-se pensar em pedras depositadas em uma paisagem montanhosa. Elas tendem a ir para baixo, chegando no fundo de um vale. Elas não sabem que há provavelmente vales ainda mais profundos, mas em outros lugares. Quando o tempo passa, a paisagem está erodindo, alguns passes ficam mais baixos, algumas pedras vão passar de um vale para outro, mas em nenhum caso pode-se dizer que uma pedra alcançou o mais belo vale, o mais profundo. Da mesma maneira, o pesquisador matemático procura vales profundos, mas só tem uma visibilidade local. Voltamos por um momento, à infinidade do conjunto de números primos. Hoje, um matemático não pensa como Euclides pensava. Existem novas provas bonitas, que talvez Euclides não teria achadas bonitas. Aqui está um exemplo. Suponha, por exemplo, que existem só 3 números primos. 2, 3, 5. Assim, cada inteiro n pode ser escrito na forma 2 potência x, 3 potência y, 5 potência z. É claro que x, y, z são menores que log n dividido por log 2, log 3, log 5. Então, para escrever os números inteiros entre 1 e n, teria no máximo log n cubo, dividido por log 2, log 3, log 5, possibilidade, que daria uma desigualdade n menor que log n potência 3, que é um absurdo, quod erat demonstrando. Esta prova é completamente diferente da prova de Euclides, e pode-se pensar que ela só apareceu com a chegada dos computadores. Decompor um número em fatores primos é uma boa maneira de codificar números em computadores. Em vez de escrever um grande número n, pode ser mais inteligente escrever os expoentes x, y, z, que são bem menores. Se houvesse apenas um número finito de números primos, este código seria demasiadamente eficiente. Espécies biológicas evoluem. A tecnologia e a cultura também, é claro. Eu gosto do ponto de vista de Richard Dawkins, a memética, a teoria darwinista da evolução das culturas. Eu vejo o desenvolvimento da matemática de uma maneira semelhante. Não existe o conceito de profundidade ou de beleza matemática sobre a qual todos concordam, em todos os continentes, em todas as culturas, em todos os momentos. Como na evolução biológica, a rede matemática evolui. Mas não devemos pensar e puxar a analogia biológica longe demais. O desenvolvimento da matemática tem oportunidades que a biologia não tem. Primeiro, os matemáticos têm uma memória, chamada biblioteca. E alguns ramos mortos, há muito tempo, às vezes, podem renascer com uma relevância renovada. E, acima de tudo, um dos pontos mais poderosos da matemática é que vários ramos podem fundir para construir um novo ramo. A árvore matemática é incrível. Portanto, eu gostaria de sugerir que a beleza matemática de uma demonstração ou de um teorema é um pouco como seu PageRank na rede complexa do mundo matemática, mas nunca esquecendo o seu comportamento dinâmico. Agora, é necessário compreender como o matemático calcula ou avalia este PageRank matemático. No caso da web, são os robôs do Google que visitam incansavelmente todos os sítios do planeta, sem nos avisar. Podemos imaginar que o papel dos robôs Google é análogo
ao inconsciente do matemático, que faz o trabalho de avaliação inconscientemente, sem avisar a nossa consciência. Então, seria o inconsciente que avalia a beleza matemática e seria o consciente, racional, que demonstra os teoremas. Lembre-se de Poincaré, é pela lógica que provamos e pela intuição que descobrimos. Esta descrição tem vários defeitos. Os computadores de Google visitam quase todas as páginas internet no mundo, porque finalmente o ciberespaço não é tão grande. Mas eu já lhe disse, o mundo matemático é muito maior, essencialmente inexplorado. E por isso, o meu inconsciente não pode avaliar o valor dos lugares que ainda não visitou. Há uma situação análoga na informática. Quando eu abro Google Maps, procurando ir da sede da Academia de Ciência do Rio de Janeiro ao IMPA, a estrada Dona Castorina, o computador me mostra imediatamente o melhor caminho. Também avalia as possibilidades como o jogador de xadrez ou como um matemático. Como faz ele para selecionar tão rapidamente o caminho mais conveniente? Deixe-me apresentar-lhe brevemente o algoritmo usado chamado A estrela. A primeira ideia ruim seria explorar sistematicamente todos os caminhos possíveis que saem da academia até chegarmos no IMPA. Esta estratégia funciona, mas necessitaria um tempão não razoável. Parece, por exemplo, imediatamente óbvio para nossa intuição que o melhor, por exemplo, seria partir mais ou menos na direção do sudoeste. O algoritmo A estrela, eu não tenho tempo para descrever em detalhe, não vai explorar todos os caminhos. Ele examina pouco a pouco uma série de caminhos parciais saindo da academia, tentando estender pouco a pouco um caminho, buscando escolher uma próxima etapa X. Lembra Poincaré? Descobrir é escolher. Para cada nova tentativa de X, o computador calcula dois números. O primeiro, T de X, é o tempo necessário para ir da academia até X, usando um caminho já analisado. E o segundo, H de X, é que os cientistas chamam de heurística de X. É uma estimativa do tempo necessário para ir de X até o IMPA. Ainda não conhecemos o caminho mais curto de X para o IMPA. Caso contrário, o problema seria resolvido. Mas podemos obter uma estimativa. Por exemplo, podemos estimar este tempo usando a distância em linha reta entre X e o IMPA, o que nos dará uma indicação aproximada. Mas toma cuidado. A linha reta pode não ser boa. Por exemplo, não sabemos a priori que esta linha reta sobrevoa o Corcovado. O algoritmo, a cada etapa, minimiza a soma T de X mais H de X. De uma certa forma, é um algoritmo cego, que funciona explorando caminhos com a ajuda da heurística. Vemos que a situação é bastante próxima do processo descrito por Poincaré, em que a intuição inconsciente do pesquisador ajuda a encontrar o caminho e a fazer a determinação consciente. Eu já mencionei rapidamente os julgamentos estéticos de Immanuel Kant. Em particular, ele explica que a emoção estética é o resultado de um estado mental especial que ele chamou de jogo livre. É uma espécie de colaboração
entre a nossa mente racional e a nossa mente emocional. Em geral, as atividades racionais e intuitivas não colaboram. Mas no jogo livre descrito por Kant, é uma verdadeira colaboração. Nenhum dos dois lados domina o outro. Muito parecido com TDX e HDX, que acabo de mencionar. Muito parecido com a lógica e a intuição de Poincaré. Um problema aparece. Qual seria a função heurística HDX que estima o tempo necessário para chegar a uma expressão matemática X partindo de uma situação dada? Será que existe algo parecido com a distância em linha reta entre dois teoremas? Será que podemos definir uma distância heurística no mundo da matemática? E se assim for, como que o nosso inconsciente poderia calcular uma estimativa assim? Eu acho que nós temos aqui de usar o conceito de analogia dentro da matemática. O explorador que descobre um vale desconhecido, lembrando-lhe um outro vale que já explorou e que achou interessante, obviamente vai querer visitar este novo vale. Minha última elucubração aqui seria que o mundo matemático é quase periódico. Não funciona mais. Algo aconteceu? Seria quase periódico. Obrigado. Seria quase periódico. Um pouco como as famosas pavimentações de Penrose, que contêm muitas subestruturas que parecem idênticas. Um explorador passeando nesta pavimentação vai reconhecer de vez em quando pedaços que ele já viu, mesmo se ele nunca viu exatamente a mesma imagem. Uma sensação de déjà vu, um conceito importante na psicanálise. Os matemáticos sabem que a quase periodicidade é mais ou menos sinônima de compacidade no sentido matemático. Em vez de considerar o espaço matemático como uma rede muito grande, enorme, até infinita, eu prefiro pensar nela como um espaço compacto em que um certo número de operações elementares agem e cujas trajetórias descrevem os caminhos dos matemáticos. Um caminho confinado num espaço compacto é obrigado a passar e repassar continuamente em situações quase idênticas. Pode-se dizer situações análogas. Chamamos este fenômeno de recorrência de Poincaré. Entramos na área da teoria de sistemas dinâmicos e da teoria ergódica, em que as medidas invariantes e harmônicas desempenham um papel central. Mas estou divagando, e mesmo se estou entrando no meu domínio de competência matemática, este tipo de interpretação psicológica tem poucas justificações teóricas, e por isso é melhor parar aqui. Obrigado. Prazer perguntar à audiência. O Moisés não Santos Wagner, por favor. A língua que desejar. Meu comentário é o seguinte: dá para entender razões pelas quais a fórmula de Euler ganhou o prêmio de mais bela nesse teste. Ela tem aspectos, primeiro, de unificação.
entre números que foram muito importantes para a matemática e continuam sendo. Mas ela sintetiza também a história da matemática até Euler. Porque você tem o 1 como base da aritmética, o 0 como invenção posterior. Você tem o π, a geometria, você tem o I, que foi a álgebra, e o E, que foi a análise. Então, ela unifica tudo isso. Uma analogia na física são as equações de Maxwell. E aí você tem também a unificação de toda a eletricidade e magnetismo conhecidos anteriormente e a descoberta de que isso também reduz a ótica a um ramo do eletromagnetismo. Com a diferença que é a vantagem da física para a matemática, que governa praticamente todo o mundo macroscópico. Ótimo. Eu só posso dizer uma coisinha que eu concordo com você, com tudo que você falou, com uma diferençazinha que, no meu caso, até na minha educação, de uma certa forma, π foi definido por esta fórmula. Foi assim no meu currículo. Não? A definição de π era o único real, π, tal que exponencial de i, π mais 1 igual a 0. Então, no meu cérebro, esta fórmula não é um teorema, não é um fato, não é uma beleza, é uma definição. Por isso que não gosto muito dela. Muito interessante a sua palestra. Uma coisa que me chama a atenção é a seguinte: eu acho que dentro desse conceito de estética, de utilidade, beleza que foi colocado, eu acho que existe uma coisa que, pelo menos a mim me toca, mas eu não sei se isso é universal ou não, é que eu acho que o ser humano ele tem um interesse muito importante em reduzir. Isto é, a tentativa na física, por exemplo, de achar a unificação dos campos. Então, unificação e redução, eu acho que é um motor muito poderoso na nossa mente. Então, no caso, o E elevado a I, π mais 1 igual a 0, é muito mais poderoso do que aquela fórmula do Aranjão, pelo seguinte, que uma compacta e a outra expande. Claro, mais ou menos o que eu quis mostrar com aquela brotação. Aqueles lugares na rede da onde saem tudo, como uma explosão. Né? Eu concordo com você. A fórmula de Euler seria provavelmente um nó na rede da onde saem milhões de conexões. Eu concordo. Eu acho, olha, isso aí coloca também coisas muito mais gerais em termos psicológicos também. Sartre, que é o seu compatriota, quando ele começou a trabalhar sobre os problemas do racismo, do antissemitismo, etc., e da ditadura, que seria um análogo desse problema tipicamente científico, ele colocou que o ser humano procura explicações simples para problemas concretos. E essa poderia ser a maneira pela qual as ditaduras, as coisas poderiam ser explicadas. Uma vez que nós vivemos em sociedades tremendamente complexas, em que é muito difícil achar causas e efeitos de tudo, se alguma pessoa aparece dizendo que o culpado de determinada raça, o culpado de determinada coisa, e explica isso com muita intensidade, muitas pessoas tendem o inconsciente das mesmas procurar que aquilo ali seja a verdade, no sentido de que a simplificação seria o mais importante, independentemente da racionalidade. Repara o seguinte, porque quando você estava falando, agora, você fazia assim. Significa exatamente isso, não? Uma coisa simples, uma coisa da onde saem muitas coisas.
Eu acho que a palavra simples e a palavra PageRank é a mesma coisa. Eu queria observar que, em sistemas dinâmicos, nós usamos muito a palavra título. Pelo menos para um grupo, né, ao qual eu estou muito ligado. O meu nome é Paula, eu sou pesquisadora lá da UFRJ, do grupo de História da Ciência, e minha tese de doutorado, a minha pesquisa é justamente sobre estética... Você pode se levantar? Posso sim. A minha pesquisa é justamente sobre a questão da estética e do processo de criação científica. E o Dirac, ele é muito conhecido por dizer que a beleza é o método, né? Ele é um processo de escolha de criação científica para ele. Você vê esse processo, a beleza, como um processo criativo, como um processo de escolha dentro da criação matemática? Sim, minha resposta seria sim. Que seria um resumo da minha palestra, não? Beleza e o Poincaré falou assim, não? A criação matemática, pelo menos na matemática, criar é a mesma coisa que escolher. E como escolhe as coisas bonitas. Seria um resumo. Concordo. Ótimo. Eu queria colocar duas questões que me parecem ausentes da palestra. O primeiro é o impacto das ideias de outras áreas do conhecimento na matemática. A gente não cria a partir do nada. Bom, ninguém aqui desconhece isso. E a outra questão é o quanto o computador pode impactar essa questão da busca da verdade matemática. Poincaré meio que descartava a priori a possibilidade de ir buscando ao acaso. Mas o computador nos oferece hoje essa possibilidade. Olha, eu diria que as suas duas perguntas são excelentes e seriam duas outras palestras, né? Mas, realmente, por exemplo, eu estava falando de equações de Maxwell, por exemplo, que são joias matemáticas. E o relacionamento entre a matemática e a física, por exemplo, no caso de Maxwell, é um exemplo fantástico do que você... Eu concordo, não estava na minha palestra, eu peço desculpas. Devia estar. E a segunda pergunta, o relacionamento com computadores, eu não sei. Eu acho que computadores não vão... Por enquanto, os computadores não têm emoções, que eu saiba. A estética, a beleza da matemática é relacionada com emoções, com intuições, não tem nada a ver com coisas racionais. E que eu saiba, computadores, por enquanto, não sabem o que quer dizer beleza. Talvez me engane, não sei. Eu não entendi a referência ao Poincaré. Você podia repetir a segunda parte? Você acusou o Poincaré de... Não, ele não acusou nada, não. Ele não acusou o Poincaré, porque Poincaré não podia fazer comentários sobre computadores, porque não tinha computadores em 1902. Ele foi mais geral do que... Não, eu não acusei o Poincaré de nada. Ainda bem. Ele apenas... Quando ele citou o Poincaré, falou que havia a possibilidade de buscar ao acaso, mas que isso era, vamos dizer, descartava imediatamente porque era, vamos dizer, fora do alcance do ser humano, mas não necessariamente é fora do alcance do computador. De qualquer maneira, eu não estou falando exatamente de beleza, mas eu me lembro que algumas décadas atrás era considerado muito duvidoso que o computador pudesse vencer uma partida de xadrez.
E todo mundo sabe o que aconteceu. Tudo bem, eu concordo. Agora, é outro problema. Hoje, eu estava falando de emoções, estava falando de estética, que tem pouca coisa a ver com a lógica, com computadores. Agora, o papel dos computadores na matemática hoje, uma pergunta muito interessante. Não dá, seria muito bom discutir disso, mas outra vez. Eu não gostei da insinuação. Ele não insinuou nada. Não buscava o mais típico de uma certa situação. Eu acho que ele não insinuou nada, não. Se tivesse, eu não teria falado com ele. Eu vou aqui propor um pequeno intervalo de 10 minutos para um café antes da nossa próxima palestra. Muito obrigado. 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 Esse ano vai ser um ano difícil. Deixa eu fechar essa porta. Oi? Ô, meu anjo, obrigada. Vem cá, cadê a sua?
Por favor, tomem seus lugares para que a gente possa iniciar a sessão. Monsieur, dames, on recommence. Bom dia a todos. I have the privilege of introducing our next speaker. Professor Michel Morange is a professor of biology at École Normale Supérieure and also Université de Paris 6. He has a rather impressive curriculum, and I have to thank Vivaldo for inviting me to make this introduction because I had the opportunity of learning about a very interesting scientist. He has a degree in biology, but also a degree in philosophy. He directs the Center of History and Philosophy of Sciences at École Normale, and his career was developed at the molecular biology department of the Institute Pasteur. From 71 to 80, he worked at the laboratory of Henri Buch as a doctoral student and then as a postdoctoral researcher, where he was in the lab of biological macromolecules. From 80 to 86, he was in the laboratory of molecular genetics of François Jacob. And it was during this period that he made a very important contribution in partnership with Olivier Bansoud. I learned, and I checked with Vivaldo, that his discovery was a very important one. He realized that certain specific type of stress protein, so-called thermal shock proteins, they were specifically expressed in the early development of embryogenic development of mice. From 86 until 90, he was a co-director of a laboratory on molecular biology of stress created at the Institut Pasteur. And then from 91 to 2008, he became the director of the molecular biology of stress laboratory at École Normale. He has many publications, but apart from that, he's written many books. In fact, it's a long list, so I will read. His first book is a very important book on the history of biology. He wrote a book on the history of molecular biology. This book was first appeared in French in '94, but it was translated into English. It's called the History of Molecular Biology, Harvard University Press, '98. Then a second book called La part de gène, '98, also translated as the Misunderstood Gene, Harvard University Press, 2001. There's a third one called La vie expliquée, 50 ans après la double hélice, which was translated into English, Life Explained, Yale University Press, 2008, and many others, À quoi sert l'histoire de science, also La vie, l'évolution et l'histoire. All of these books on the impact of the French School of Molecular Biology in the evolution of the field. He has been the recipient of several prizes, one of them a very distinguished prize on scientific information given by the Académicos des Sciences in France in 2005. So it is really an honor, and on vous remercie de votre participation, et à vous la parole. Thank you very much for this very nice introduction. It's a great pleasure and a great honor to be here
and I want to thank the Brazilian Academy of Science, Vivaldo, all the people who contributed to my coming. I want also to thank the French consulate in Rio de Janeiro for funding, but also because they were able to solve the very difficult passport problem I had just before coming here. You have done, you are doing an experiment today. You will hear two French guys, one speaking perfect Portuguese, and the other one who is unable to speak in Portuguese, me. And also these two people are from the same French institution, École Normale Supérieure. So I apologize not to be able to speak in Portuguese, and I will speak in English. So when Henri Poincaré wrote his book about the value of science 110 years ago, I think the situation was very different from now. Clearly, the applications of science were not as important as they are today. For instance, well, at the time of Poincaré, electricity was important. There were progresses in microbiology, in the fight against disease. But nevertheless, there was nothing comparable to what happens today with our iPads and things like that, which are marvels of science. And in fact, we use them. Technology is everywhere. Most people consider that there was a value of science, a value for an increase of knowledge, that scientific knowledge was something important, that it was truth, telling truth about the world, telling truth about reality. Today, though, we have these applications of science everywhere, but there are some doubts about the value of scientific knowledge in our societies. And what I would like to do just in this lecture is first not address the problem of science application, which probably were very important for maybe this decrease in the confidence in science. But first I will examine from a philosophical point of view the criticisms that were addressed to scientific knowledge, in particular during the second half of the 20th century. And the second part of my talk will be to find in François Jacob's writings about history and philosophy of science arguments to defend science against these attacks. And it will be also a way to pay a tribute to François Jacob, to his scientific contributions, but also to his philosophical contribution and to the person. So, the doubts about the value of scientific knowledge. I will examine very rapidly some of the criticism of some of the limits of scientific knowledge that have been outlined recently. Not recently for all of them, since there is a long philosophical tradition trying to show the limits of scientific knowledge. For instance, you know probably 18th century Hume telling that, in fact, there is a problem of induction. In science, you do generalities, you extract laws, but somehow you have no right to say that there are laws in nature, because you only have some examples of events. It's not because something happened yesterday that it will happen tomorrow. This was a criticism done so very early, and another criticism addressed by Kant, and we heard a lot about Kant, but Kant making a distinction between phenomena, which are studied by science, and things as they are, that are studied
by maybe philosophy, but not by science. Science is unable, scientists are unable to tell something significant on reality. They only can explain phenomena. Okay, but I think this criticism did not prevent science to progressing and to telling more and more about the world. In the 20th century, there was another new and somehow very interesting criticism, or at least limit to science, which was established by Karl Popper, the philosopher Karl Popper. In fact, Karl Popper was responding to an attempt by a group of philosophers in Vienna called the Vienna Circle to try to build a secure, a sure science. The idea of the Vienna Circle that was science was good because somehow it was based on well-established facts and observation. And from this observation, people had established some propositions, and these propositions were true, and science could be built on these true propositions. But this program was criticized by many other philosophers, telling that in fact it's never sure that you have made the right observation. And in addition, due to human language, it's impossible to really have right proposition. So the idea of this Vienna Circle, that scientific knowledge was different from other forms of knowledge because it was based on more sure proposition, more sure proposition, better proposition, was criticized. And Karl Popper tried to answer to this criticism by looking for another criterion demarcating science, scientific knowledge, from other forms of knowledge. You probably, many of you know the criterion of Popper, which was that science is good, not because his hypotheses are of a different nature, but simply because hypotheses in science can be falsified. They can be submitted to the sieve of experiment. And so this is a demarcation between scientific knowledge and other knowledge. Not the true content as such, but the fact that scientific hypotheses, law, theories, can be permanently submitted to this form of criticism. There is a problem in the theory of Karl Popper, because, okay, it seems quite well, but when, for instance, you consider the movement of the Earth around the Sun, it looks curious to say that finally this idea that Earth turns around the Sun and not the opposite is somehow only an hypothesis, that maybe tomorrow there will be new observation which will demonstrate the opposite. We have the feeling, all scientists have the feeling, and even the public has the feeling that scientific knowledge is more than that. It's not so provisory. And Popper himself was somehow clearly understood this problem, and he tried to reintroduce a concept of truth in scientific knowledge, speaking about verisimilarity, meaning that scientific knowledge is not absolutely sure, but nevertheless, some of the theories in science have been tested so many times that we can have a good confidence that they are very close from what happens in nature, from reality. But these philosophical criticisms were not the most serious criticism addressed to science. Historians also criticized science, and you know the famous work of Thomas Kuhn and the idea of paradigms and incommensurable paradigms. A paradigm is something which is very difficult to define. In fact, it was not clear even in Kuhn's writings. There were many meanings. But the idea was that in science you have theories, you have models, you have observed facts, but you have also plenty of other things, a sort of metaphysics or ontology in science.
And also the fact that one science at one given time selects a certain number of questions and a certain number of explanations which can be given. But if the observation of Kuhn led to the idea that you have a succession of paradigms, and that these paradigms are incommensurable, which means that because they are very complex, you cannot compare one paradigm to another. You cannot say immediately that one paradigm is better than another. And so it was somehow the door open to the criticism of the idea of scientific progress. Because if a new paradigm is not better than the previous one, so there is no longer scientific progress. You know that the paradigms were very popular, fashionable, even among scientists. I think because many scientists dreamed to somehow discover and to create a new paradigm. But the most radical and apparently these devastating criticisms came from social scientists from the middle of the 1970s. The program was very interesting. It was to simply try to describe as precisely as possible how scientific knowledge is constructed. Not the mythical description which are often given, but really follow, when possible, day by day, the construction of a new model, a new theory, a new mechanism, for instance. And the result was to somehow to reveal that in this process, many things participate which are not considered as belonging to science. For instance, the strategies of the actors, their ambitions, and so on and so on. And from this observation, which is somehow mundane, came the idea that, in fact, if you have a scientific controversy, so at one time, two models, two hypotheses, one against the other, maybe at the end, the fact that one theory, one model will be conserved, will be privileged, will be for reasons which will not be scientific reasons, but simply because one actors were more let's say, active, more able to persuade other people that their theory was good. And if you accept this idea, one can imagine that now we have a science which would have been better if this kind of extra scientific pressures would not have played their role, because somehow we adopted a bad theory or model. This was so from what was called constructivism, the idea that scientific knowledge is constructed progressively, came among some social scientists the idea that scientific knowledge has a relative value. It's not different from other forms of knowledge. So what to think about all these criticisms? One possible answer would be to say, okay, it's not so serious because science is always progressing, plenty of new results, so do not worry about these criticisms. But I think the impact on the society was stronger than we can imagine. And somehow a diffuse impact on the society, but diffuse, but I think important and dangerous for science. And I would only take one example about recent reform of education in France, which occurred 3 years ago. You know, in France, we, probably in other countries, but we enjoy doing reforms of education. Every new government introduces a new reform, which is theoretically better than the previous one in practice, which is only different in many cases. But nevertheless, what was interesting is this reform was the place of science. When you read the program of the reform, culture was mentioned. Education must introduce young children to culture of their time. But in culture, there was no science. Culture was only art, humanities. Science, it was useful to understand the technologies which surround us. So teaching science was important only to help us to master the technology
which around us, which is okay. It was improved in the later, but at the beginning it was exactly this kind of description which was given. And why scientific? It was said also that it's not so important to teach scientific knowledge. Why? Because scientific knowledge changed permanently. So it's somehow a bad consequence of Thomas Kuhn. So it is only necessary to teach scientific method. But I think, okay, it's good to teach scientific method, but it's also good to teach scientific results, what science has already brought to our understanding of the world. So what can be answered? I think it's possible to answer to many to these studies that many of them were too superficial to really tell something significant about science. Personally, I know a little history of science, and in many cases, these studies were, in fact, not entering into the detail of scientific work. But in particular, I think this study did not pay enough attention to the weight of experimentation, to the fact that scientists do experiment, and if experiments are not giving the results, the theory will be abandoned. You cannot convince your colleagues only if you have persuasive. You must bring experiment and results of experiment. And also, all these issues were in fact not considering the fact that the scientific community is a very active community, discussing, criticizing, and so the risk to accept a bad theory of model is quite limited. I just want to take one example about a famous historical controversy between Pasteur and Pouchet on spontaneous generation. I think that in Brazil, Pasteur is somebody very important. It is also in France, but I think also in Brazil. And why? Because this controversy has been revisited by social scientists, and I would like to show the kind of arguments they use and the answers which can be given. So, traditional description says that Pasteur did experiments between 1859 and 1864 on spontaneous generation, that this experiment convinced all the scientific community, French Academy, but the scientific community and even the public in general, that there was no spontaneous generation. And why? Because these experiments were of a high quality. What was the criticism addressed to this traditional presentation? The first point was to say, okay, but who decided, in fact? It was a commission of the French Academy of Science. All the members of the commission were friends of Pasteur. So even if Pasteur had presented bad experiments, they would probably have supported Pasteur and not Pouchet. Second argument, in fact, probably some of the experiments done by Pouchet were not wrong, because Pouchet observed some spontaneous generation in the flask he was manipulating, and it's possible he used a different medium of Pasteur. It's possible that in this condition there were spores in this media, and that the heat treatment was not sufficient to destroy them. So maybe Pouchet was not a bad experimenter, but in fact he really observed in his condition of experiment some apparently spontaneous generation. So if you accept this criticism, you can say, okay, the problem was not really solved by the controversy. But in fact, there are flaws in this criticism. The first is when you look at the experiment, it's clear that the method of Pasteur is far better than the method of Pouchet. Pasteur applies what is called hypothetical deductive method of science. And in this case, what is it? It means that Pasteur says if spontaneous generation is due to a contamination by germs, in this case, it will be possible to retain this germ, for instance, on long surfaces of glass. And it was a famous swan neck experiment done by Pasteur. If contamination is due to germs, the abundance of germs is probably not the same in the Alps, in mountains, and in
at the ground level, and he did a series of experiments at different levels. So he was really using this method. What Pouchet was doing was simply to reproduce permanently the same experiments. Take flask, heat them, and show that despite the heating, you had some appearance of microorganisms in the flask. So, best method for Pasteur. But second point, if Pasteur was supported by the Academy of Science and the Commission, it's for good scientific reason. In fact, spontaneous generation had started to disappear, at least in the mind of biologists, from centuries. The idea that mice could originate by spontaneous generation was abandoned at the Renaissance. After you have the experiment of Reddy showing that mosquitoes cannot start immediately from meat, abandoned meat. And in the 19th century, somehow nobody was really believing in spontaneous generation now. So what was expected were good experiments showing that there was no spontaneous generation. It was a problem which was somehow already solved. In particular, because something which has been forgotten in all this description, 1859 is the time where the cellular theory is finally adopted, meaning that every cell comes from another cell. In this theory, it's clear that you cannot have spontaneous generation. And the last point, I think, to mention, in fact, it's often said Pasteur closed the debate. The question was over. Yes, but for one good reason, because nobody reopened the debate. And the debate was not reopened because, in fact, no experiment, no arguments demonstrated the possibility of a spontaneous generation in the following years. So all this has been somehow forgotten in the criticism of addressed by social scientists. But I will stop now and come back to what François Jacob says on these issues. Just at the beginning, you have a photograph of François Jacob when he was at the head of the unit of cellular genetics in the 1980s. And here another photograph you see on the left, and at the time of the Nobel Prize, to see that there was a very good spirit in the lab in this period. And okay, just to rapidly resume the scientific contributions of Jacob. It's not the topic, but just to remind you, first, he worked on lysogeny and bacterial conjugation. Second was his, with Jacques Monod, the operant model and the importance of the operant model, and so the replicant model. And the last part of his scientific life was a work done on embryonal carcinoma cells. So just a few words about these different steps in the work of François Jacob. So lysogeny, the possibility for a bacteriophage to remain silent within a bacterium without losing it. And François Jacob worked with André Lvoff, and they reached a conclusion that there was probably an inhibitor preventing the development of the bacteriophage within a lysogenic bacteria. Then François Jacob started to work with Elie Wellman on the genetic exchange in bacteria, what was called conjugation. And they used a method which was to interrupt conjugation, genetic exchange, by a violent mixing. And they reached a conclusion that, in fact, during conjugation, you had a progressive transfer of the bacterial chromosome from one donor bacterium to the recipient bacterium. It was published in an article in Scientific American. Just to mention that we know now that the chromosome is circular. It was, in fact, it was shown by François Jacob and Elie Wellman, but it was not yet clear at the moment they published these initial results. So, second important step, the operant model, the first
genetic regulatory mechanism proposed, and you have the initial publication, Journal of Molecular Biology. We could discuss about the fact that many possibilities were still open at that time, but it was a very important discovery, and it opened the door to the Nobel Prize 4 years later to André Lvov, François Jacob, and Jacques Monod. Why was it so important? For 4 reasons. The first, because it was answering a question that biologists, geneticists had raised during at least 30, 40 years. All cells in an higher organism have the same genes. Nevertheless, all cells are different. Why? Because the genes are not active in the same way in the different cells. So the problem of differentiation and development is a problem of gene regulation. And it was the first model showing how gene regulation could be regulated. And it opened the door to the study of higher organisms, not because it was a model considered as definitive, but simply because it was a possibility to explain what happened during development. And people like Sidney Brenner, Seymour Benzer, François Jacob turned to different organisms and to the development of this organism after having worked on the bacteriophage. But in fact, it's important. It was also important because it was elegant, considered as a very elegant experiment, because it was a convergence of 2 different lines of research, and lysogeny, as I mentioned, and also a convergence with another line of research of Jacques Monod on enzymatic adaptation or induction. The fact that the bacterium was able to synthesize the enzymes necessary to digest, to use a new nutrient, when it is placed in presence of this nutrient. What was the mechanism of adaptation and induction? So 2 different studies converge on one identical model. And also it was a convergence of genetic and biochemical method. But I think, why was this discovery important? For another additional, maybe the most important reason, because somehow the result was true and remains true today. Not in the details. We know that regulation is much more complex in higher organisms. Positive regulation is important. Many transcription factors. But the 2 principles present in the Opera model are still valid. Regulation takes place at the DNA level, at the level of transcription from DNA to RNA. And second point, regulation is due to the binding of proteins upstream of the genes and the DNA upstream of the genes. So these 2 results remain true today after more than 50 years. And just to mention the replicon model, which was an adaptation of the operant model to the replication of bacteria and all DNA elements, it was a model which was also very influential. And so, third part of François Jacob's lab work, it was a work on development of the mice using a very particular system, teratocarcinoma, tumors from the gonads, and the cells present in this teratocarcinoma undifferentiated cells called embryonal carcinoma cells. These cells could be manipulated, differentiated in vitro to give different cell types. For instance, lipid cells, muscular cells, nerve cells, you see on this slide, different cell types obtained from the same cell type by changing the condition of differentiation. I don't want to enter into the details of the work, but just to tell you that today, embryonic stem cells are studied by hundreds, thousands of laboratories all over the world, but embryonic stem cells are very similar to these embryonal carcinoma cells, and many of the issues which are asked today were already asked in François Jacob's lab in the 17 and 8. Okay, but now it's not the only part of François Jacob's work. He wrote also books in history and philosophy of science. And I've mentioned
is 4 books: The Logic of Life, The History of Biology, The Possible and the Actual, and of Flies, Mice and Men, which are books which are both scientific, philosophical, historical. It's difficult to say what kind of books they are. These 2 books were important because they introduced the concept of tinkering in evolution, which was introduced by François Jacob just to say that the same pieces, molecular pieces in particular, are used again and again during evolution to do other things. So the problem of evolution is more a problem of recombining a limited set of molecular pieces. It was very successful, the concept of tinkering, bricolage in French. I think one of the reasons of its success was probably that it was a very good argument against intelligent design. So evolution is tinkering, not acting as an engineer, which is supposed if you have an intelligent design on evolution. And the last book was the famous autobiography of François Jacob, which is also very rich in scientific and philosophical consideration. What is remarkable in this work of François Jacob is that it was started in 1970, which means he was still fully active in science. Many scientists do history of science, but most of them when they retire. It was not the case of François Jacob. He started doing history and philosophy of science far earlier in his scientific career. So, why are these contributions so important? I think for the reasons that François Jacob accepts the works of philosophers and social scientists. He knows Thomas Kuhn. He knows Michel Foucault and the episteme, the idea that at one given time you have a certain form of discourse limiting all discourses that can be held at that period. He accepts some of these models and new results of new vision of science. And even he rejects also a kind of idealistic and unrealistic vision of science. But, and I think that's an important point, he does that without abandoning the uniqueness and value of scientific knowledge. And this is an important point I would like to emphasize through a notion which is absolutely central, I think, in the vision of François Jacob on science, which is a distinction between 2 forms of science, what he called day science and night science. Let us start by night science. Night science is a creative part of science, when you imagine new models. It's something which requires imagination. It's with furors, I mean furors because you look for in every direction, and even transgression. It means that at that time you can imagine even things which are contrary to the knowledge we have, the present scientific knowledge. And so night science is very similar to other human activities, to myth construction, to art. It's a creative phase and it's nothing special. And what is done during this period is to recombine concept and model, to try to associate them, to find new ways to combine them, new ways to look at some issues. And for this activity, one can use the same concept of tinkering and bricolage that François Jacob used for evolution. So scientists also tinker. But you have not only night science, you have also just a quotation, sorry. I wanted to show you this quotation. It is in translation in English of the French original text, but nevertheless, the translation gives you a good idea of the style of François Jacob, of you see this way to accumulate words, to try to find the right words, the best adapted work, and a very particular style in writing. So you have the day science. Day science, it's science as we know it. It's science which is taught.
beautiful demonstrative experiments, beautiful law theory, well constructed. But this science is a result of a criticism of night science, criticism by other scientists, and criticism by submission to experiment. And so a limited part of night science is converted into day science. But what is highly important is that it's this combination, I think, of night and day science which gives specificity to science and uniqueness of scientific knowledge. So, if you want, scientists are not different from other human beings. They are ambitious, they can be ambitious, eventually jealous of their colleagues and so on. All the defects of humanity are also present in scientists. Their creations can be compared to creation in arts, but what is different are the rules of the game. The rules of the game means this control by the scientific community and this control by experiment. And this is what makes a difference and the value of scientific knowledge compares to other forms of knowledge, or at least the uniqueness or the specificity, let's say. I think it's somehow this vision is a certain form of secularization, or I call it laicization. I don't know whether it exists in English. You know, in France, we speak a lot about laicism and so on. But it means that science somehow is no longer sacred activity. There's nothing special, but the rules of the game of science are different. And this gives value to science. And I think it leads also to this vision. Science is progressively constructed, it evolves, scientific knowledge evolves. It is a product of one specific historical time. François Jacob acknowledged that at one time for technical or epistemic reason, some theories are possible, but others are forbidden. No one can imagine them somehow. And it leads to not to a pessimism, but to the idea that you have only rare moments in science where really you can progress. It's not so common to progress, I mean not to accumulate new observation, but to progress, to have a dramatic change in our vision of the world. Another issue, which is, I think, very important, is a permanent defense of fundamental results from the part of François Jacob. And I think he had good personal reasons to do that. His first work was on lysogeny, a bizarre phenomenon of interaction between bacteriophage and bacteria, how to imagine that such a phenomenon could lead to a general model of gene regulation valid for all organisms. So it was his own experience. But I think also François Jacob is convinced, as I mentioned, that science progresses at some periods only, and it's not, there are not so much possibility of progression in science, of progress. And so clearly not the politicians are able to guess where science will progress in the future. Only scientists, only the most keen scientists are able to recognize where science will progress in the next years. But the fact that fundamental science must be defended does not mean that it's not good to apply science. And in the case of François Jacob, it was obvious for probably personal reason, because his mother died of cancer when he was only 20 years old. He always tried to find application of his works in the study of cancer. In episomes, the operon model, and also the work on teratocarcinoma, which was a tumor. Clearly, somehow it was very important for Jacob to see whether there was not opportunity to use the present knowledge to try to solve the problem of cancer. So, conclusion, ethical consequences of this. And it's interesting, I think, to contrast the attitude of Jacques Monod in Chance and Necessity and the attitude of Jacob. In Chance and Necessity, probably many of you know the book,
at the end, Jacques Monod says that there is in science a kind of ethical choice. The ethical choice is to accept an objective form of knowledge. And for Monod, from this, which is finally, if you are a scientist, you have put at the basis of your vocation an ethical choice. And for this reason, Monod considered that it was maybe on this ethical choice that it was possible to renew, let's say, develop a new ethics for humanity. François Jacob did not agree with this point of view. He opposed even Jacques Monod. And he considered that somehow science says nothing about ethics. But it does not mean that ethics has not its full place in science. I will show you how. And when one considers Henri Poincaré, it's very interesting because somehow Henri Poincaré has an intermediary position. He says that the love of truth, scientific truth, and the love of what is right are similar loves. So somehow scientists and people behaving well have much in common. But at the same time, he says, but science has nothing to say about ethics as such. Why François Jacob was not was opposed to the idea that there is something specific that science can say something about ethics? I think for the simple personal reason that the most demanding ethical choice that he made was, as you know, to leave France in 1940, to go to London, to fight with General de Gaulle. He spent 4 years in Africa, and he came back in France only in 1944. He was wounded in Normandy. He spent 1 year in the hospital before coming back to the civil life. So it was a very demanding choice in this condition. And this choice was made before he became a scientist. So for him, every person is able to do demanding ethical choice. It's not scientist more than other people. But nevertheless, when he was a scientist, he participated to many ethical issues and debates. For instance, he fought against any form of eugenism, against any misuse of genetic knowledge, and he was also very active in the French Academy of Science to try to defend persecuted scientists in authoritarian countries and regimes. So it will be my conclusion, and I tried to show you how I think the writings, and in particular historical and philosophical writings of François Jacob somehow can help us to answer to the criticism which were so active against the value of scientific knowledge in the 20th century. Thank you very much. So, we have time for a few questions. I'm using this one. Marcia Barbosa. One part of making science is to select the questions you want to address. Is this a day? Is this a day science? And if so, how does it correlate or correlated at all with the social construction? How free we are to select the questions we are addressing? I think selection of the questions you address is probably both day science and night science. It's difficult to say that it's more one type of science than the other, because it's day science in the sense that it can be reasonable to ask one question or another at one given time. But at the same time, it's night science, because it's only during this night period of science that you are able to see eventually possible changes, possible recombinations, which would lead to another vision of the phenomena. So rationally, you can say it would be an important question, but you need this night time to really see whether it's a good time, the right time to recombine and to find new way to address these questions. So I think both participate to
to this issue to find the right questions which can be solved at a given time. You're not supposed to sleep both day and night. My name is Bruno. I'm from UFRJ, Federal University of Rio. My question is more about the future. If you think about graduate students and postdocs nowadays, the way that science pushes is more a lot of day science and not much of night science. So the pressure for an amount of publications, how this system can be fixed in that. I know that's a complex question, but but I know it's a very important question. Yes, I agree that the present system of funding, of forming young scientists, graduate students, is a system which do not leave enough possibilities of precisely wandering in the night in some sense, and trying to find original solution to all problems and so on. You must have clear-cut results in 3 years of your PhD. I think it's a very serious problem, as is translational research, for instance. We have an organization of science which do not respect somehow these two phases of science and has forgotten this night phase of science. Clearly, I think it will have to change. Otherwise, the problem, I think, is otherwise you will select categories of young researchers who will not be probably the most creative ones. We will select people able to do what they are trained to do very efficiently, but not the people susceptible in 15, 12, in 10, 20, 50 years to really have a new vision to recombine in a very original way. That's my point of view. I think you agree probably. Okay, we'll take two more questions. One from Helena Nader. She is the president of the Brazilian Society for the Progress of Science. So she believes in the progress of science. I hope so. Well, thank you so much. I really appreciated your talk. But I got kind of confused. Where the science with GMOs, where do they rest? Because we have lots of science with GMOs. Where do you think it would apply? Because you said you're not taking GMOs into this whole talk. You think a problem like GMOs, like nuclear energy, is kind of problem scientists are facing? Yeah, the GMOs specifically. GMOs. Okay. I will give my answer, but I think it's subject of a long debate. And my answer, which is the answer somehow coming from what happened in France, not only, but what happened in France. I think the problem of GMO is not so much a scientific issue. It's more a question of defending a certain form of agriculture against, for instance, big enterprise, big industries who try to reduce all the plants to one unique type, which try to somehow organize the peasants and the life of the peasants and the way they are working. And I think most of the opposition to GMO are coming from that. People refuse to be engaged in such an organization. The question of transgenesis, adding genes and the opposition it raised, I think this issue might have been solved. Might have been solved by explaining what was done and that it was not so unnatural as many people consider. But it was not because of this huge social movement against people, peasants, and who oppose this. And in fact, you have a mixture which makes that the situation is now completely bucked, but not because people oppose the introduction of new genes, but because they oppose a certain form of organization of agriculture, I think. I guess maybe it's not too different here, but Brazil, but I think, okay, it was
and probably at the beginning, scientists were responsible not to see this complex picture behind the direct modification of plants. They only saw the technical problem, and that could be raised simply. They did not see that you had Monsanto and you had this kind of organization behind, which in fact were responsible for the rejection of this measure. I would invite them, Martin Tiger for a last question, and then I have to make a few announcements before we break for lunch. So I'll try to be brief. My first observation is a comment. The question of how to choose good candidates with daylight or nighttime scientists. This is an important one. I'm just quote something that I read recently, that this, more or less, this question in this same direction was raised in 1850 by Eisenhower. And this a funny thing, he said that he was complaining about the lack of, let's say, small curiosity and all these kinds of input of curiosity into science. And the reason that he stated that is that since science became a very expensive situation, I mean, with a very complex laboratories, machinery, installation, and all that, then the problem passes from the size of an individual matter of curiosity by something that the government should be heavily have to put on to support all this activity, which became more complex. So in this sense, because of the involvement of the government and all these complex organizations in order to fund the science, then the organizer or administrators, the staff, the managers, they have to have something very clear on what to base sending a lot of money to people for the researchers. And in this sense, because of this diminishing or a desire of diminishing the uncertainty, then they choose the daylight and do not risk anymore into the nighttime. So this is a very important thing, and I think we are following this to the bitter end, in the sense that people only support research when they see very clearly that it points to a definite goal. Yeah. And this is day science. This is not night. Yeah. I am absolutely right. That's a problem. I will, first of all, ask you to thank again our speaker for this very nice talk, and hand over to the coordinator. Justo para lembrar que nós temos agora um intervalo de lanche, são praticamente 2 horas de intervalo, e há uma juventude que trabalha dia e noite para fazer ciência e que vai estar apresentando os pôsteres dos seus trabalhos. É uma atividade da chamada Toise Rolac, que é o nosso escritório, digamos assim, da América Latina e Caribe, em que estarão presentes um bom número de jovens hoje e amanhã durante o almoço. Então, vocês almocem confortavelmente, mas não deixem de visitar os pôsteres, porque os rapazes e as moças vão ficar em jejum aguardando a visita de vocês. Tá bom? Não deixem, está aí no corredor, exatamente no caminho. Assim é. Na verdade, também o almoço tem uma restrição, portanto, para os palestrantes, convidados em especial, tá certo? Não há almoço de graça, como se diz o tempo todo, para todo mundo, só para um número de palestrantes, tá bom? E os outros, por favor, podem fazer esse percurso dos pôsteres, vocês vão gostar do que verão desse pessoal jovem aí, tá bom?